Prezadas alunas, prezados alunos, um bom dia. Meu nome é Fabinho Borghetti, eu sou professor do Departamento de Botânica da Universidade de Brasília e, junto com outros professores do departamento, estamos ofertando a disciplina Fisiologia Vegetal. Diante da pandemia que estamos passando, o método mais seguro para todos os envolvidos é o método não presencial. Esse método fará uso da plataforma Aprender 3. Nessa plataforma, vocês encontrarão as atividades, as tarefas, documentos e demais recursos que serão utilizados ao longo dessa disciplina. A disciplina Fisiologia Vegetal ela está dividida em 3 módulos. Módulo Relações Hídricas, Metabolismo e Desenvolvimento. O primeiro módulo, Relações Hídricas, é o módulo pelo qual eu sou responsável. A estrutura desse módulo em particular, vocês já podem encontrar na plataforma, e ele vai envolver, então, além das atividades que estão lá já dispostas, vídeos também que estarão sendo preparados sobre temas específicos, que eu acho que são temas importantes, ter um profundo entendimento para que se tenha uma noção do funcionamento das plantas em termos de relações hídricas com o meio ambiente. Então, alguns vídeos serão introduzidos, serão colocados na plataforma para tratar desses assuntos. Além dos vídeos, também teremos chats e fóruns para que ocorra uma interação mais próxima entre o professor e o aluno. Esse primeiro vídeo que estarei disponibilizando, então, ele trata sobre a água e as plantas. Tá? Nessa aula, nesse vídeo, trataremos sobre os seguintes temas: o ciclo da água no ambiente, de uma maneira bem geral, propriedades físico-químicas da água, que são importantes para o seu entendimento das suas relações dentro da planta e com as plantas no ecossistema, interações da água com moléculas e estruturas diversas, rígidas ou não, importância da água para as plantas, e encerraremos essa primeira aula, então, falando um pouquinho sobre os potenciais de água, interações das plantas com o ambiente. Essa figura, ela esquematiza o ciclo da água no ambiente, onde a água, partindo dos corpos da água, representado aqui pelo oceano, por exemplo, ela eventualmente evapora-se, atingindo as camadas atmosféricas e, conforme a situação ambiental, ela vai, então, formar as nuvens, a condensação, gerando as precipitações. Essa precipitação vai trazer a água de volta para o ambiente terrestre, onde ela poderá eventualmente formar gelo, neve, nevoeiro, e essa água ela vai percolar através do solo, vai infiltrar nesse solo, ela vai escoar pela superfície, formando rios, riachos, e nesse contexto todo que a gente está aqui observando, a gente vai focar nas plantas, aqui representado por uma árvore, que está então absorvendo através do sistema radicular essa água que se encontra no substrato, no solo, no subsolo, e através dos processos diversos que a gente vai estudar principalmente no primeiro módulo, que envolve transpiração, ela vai carregar essa água ao longo dos seus tecidos, evaporar essa água através das suas folhas num processo chamado de transpiração. E todo esse ciclo, então, ele é mantido, ele é movimentado através da participação, do envolvimento da vegetação no ciclo da água. Para que tenhamos o melhor entendimento da interação da água no ecossistema, com plantas, com a atmosfera, com o solo e nos rios, é importante a gente antecipar essa discussão falando um pouquinho sobre as propriedades da água. A água é uma molécula de natureza polar, isso é, ela apresenta uma carga residual negativa, próximo à molécula de oxigênio, e cargas residuais positivas, próximo às moléculas de hidrogênio. Isso é devido à forte eletronegatividade do oxigênio, que atrai para si os elétrons dos hidrogênios. Então, gera uma carga negativa de um lado e cargas positivas do outro. Essas moléculas com cargas opostas, elas interagem entre si naturalmente, o que resulta que, por exemplo, nessa figura aqui ao lado, observamos moléculas de água interagindo com outras moléculas de água, através de ligações fracas, chamadas pontes de hidrogênio, e que mantêm essas moléculas coesas, unidas entre si, através de tais ligações. Essas interações entre as moléculas de água, que apresentam carga naturalmente,
elas resultam em propriedades importantíssimas, como as propriedades de coesão, adesão e tensão. Vale lembrar que essas interações, também chamadas de pontos de hidrogênio, recebem ainda a denominação de pontes de Van der Waals. Essas interações entre cargas positivas e negativas das moléculas da água, elas geram então a propriedade de coesão em uma solução aquosa. Então, quando a gente observa um certo volume de água, a gente tem que imaginar que aquelas moléculas que fazem parte daquele volume, elas estão interagindo entre si através dessas cargas positivas e negativas. As cargas positivas e negativas da água também podem interagir com outras estruturas, por exemplo, com parede celular, com partículas do solo, com os vasos do xilema, com rochas, de maneira então que a água interage com essas superfícies, adere-se a ela. Isso é uma outra propriedade da água, que é a propriedade de adesão, que quando as suas cargas interagem com cargas de outras estruturas, sejam elas rígidas ou não. Em determinadas circunstâncias, as superfícies rígidas elas podem fazer parte de vasos, por exemplo, os vasos do xilema. E esses vasos, a superfície interna deles interage com as cargas positivas e negativas das moléculas de água. Essa força de atração entre as moléculas de água e a superfície dos vasos faz com que então a água seja atraída pela superfície interna desses vasos, gerando então o que se chama o processo de capilarização ou capilaridade, que é quando então a coluna de água ela é elevada devido às forças de interação entre as moléculas de água que fazem parte dessa coluna e a superfície interna desses vasos. Observe também que quanto mais fino o vaso, maior é a ascensão da coluna de água, devido a uma simples razão que existe entre a superfície interna e o volume a ser deslocado de água. Quanto mais fino o vaso, maior a superfície interna relativa em relação ao volume de água que está sendo elevado devido à capilaridade. Além das interações das moléculas de água entre si, entre as próprias moléculas de água e com superfícies, sejam elas rígidas ou não, a água também pode interagir com outras moléculas que apresentem cargas positivas e ou negativas, como proteínas, como açúcares e como sais. Então imagine uma solução aquosa, onde jogamos dentro dela uma certa quantidade de sal, NaCl, tá? E as cargas positivas da água interagem com os íons cloro, com a carga negativa dos íons cloro, e as cargas negativas da água interagem com as cargas positivas do íon sódio. Dessa maneira, as moléculas de água, elas dissolvem as substâncias que são colocadas dentro dessa solução, o que colabora então com a solubilização de substâncias que são adicionadas à solução gasosa. Em um meio aquoso, as moléculas de água estão interagindo entre si. Entretanto, quando a gente tem esse meio aquoso interagindo com um meio atmosférico, por exemplo, o volume de água interagindo com o ar que está sobre ele, forma-se uma camada de moléculas de água que apresentam uma interação um pouquinho mais forte, um pouquinho mais complexa, que de certa maneira forma uma rede de interações sobre a superfície da água, ou na interface da água com o ar. Essa interação um pouco mais forte faz com que gere-se uma rede de resistência que permite inclusive que pequenos insetos, folhas e outros materiais bastante leves consigam apoiar-se sobre essa rede, sobre essa malha superficial gerada sobre a coluna de água ou sobre um corpo aquoso qualquer. Essas interações entre as moléculas de água geram o que chamamos de tensão superficial. Se a gente vai considerar então a importância da água para as plantas, a gente tem que atentar para as propriedades da água e conectar essas propriedades da água com os processos fisiológicos das plantas. Por exemplo, as propriedades de adesão e capilaridade, elas são importantes porque elas mantêm a umidade da parede celular em vasos e no mesofilo, por exemplo, onde as folhas mantêm-se túrgidas e elas são importantes
para gerar todo o processo fotossintético para manter a turgescência e atividade metabólica em funcionamento. As propriedades de coesão e tensão, elas são importantes para manter a união e a continuidade da coluna de água nos vasos, principalmente nos vasos do xilema. Então, a força de coesão reduz as chances de rompimento dessa coluna de água e mantém a unidade dessa coluna ao longo do deslocamento de água pelos vasos do xilema. E as pontes de hidrogênio, as interações entre cargas negativas e positivas das moléculas de água com outras moléculas, possibilita a solubilização de moléculas inorgânicas e orgânicas no meio aquoso. Isso é fundamental, então, para que substâncias sejam dissolvidas e sejam transportadas pelos vasos do xilema e pelos vasos do floema ao longo da planta. Então, a gente pode concluir que, por interagir entre si, interagir com outras moléculas e com superfícies, a água participa de diversos eventos nas plantas: solubilização e transporte de solutos, interações com superfícies celulares, hidratação de tecidos e equilíbrio hídrico vegetal. O equilíbrio hídrico da planta ele é fundamental para manter a homeostase celular. Isso é, as células elas precisam estar hidratadas para que elas tenham uma eficiente atividade metabólica, crescimento e desenvolvimento vegetal. As células do mesofilo, por exemplo, elas têm que estar túrgidas e bem hidratadas para que todos os processos fotossintéticos, para que a transpiração, divisão celular e respiração e atividade das organelas tenham pleno funcionamento. Então fica claro que é necessária que a célula tenha um certo grau de turgescência ou de hidratação para que ela tenha uma eficiente atividade metabólica. Por isso que uma planta que não tem água, ela não cresce. Também vale destacar que diferentes tecidos vegetais nas plantas, elas vão apresentar diferentes conteúdos de água. Por exemplo, os troncos, eles podem ter entre 35% e 75%. Claro que isso aqui é um valor referencial, pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, a depender do tronco ou da parte do tronco que estamos tratando. Por exemplo, a cortiça, ela em geral apresenta um baixo conteúdo de água comparado com os vasos do floema, que apresentam em geral um conteúdo de água maior. Se a gente for comparar o tronco de uma espécie lenhosa com a haste ou com o caule de uma planta herbácea, que em geral é verde, fica notório que o tronco ele vai ter uma quantidade menor de água em relação àquele caule de uma espécie herbácea, que realiza fotossíntese, o que está implícito que aquela haste ou aquele caule precisa ter um volume maior de água. As folhas, em geral, devido à sua atividade metabólica, apresentam conteúdos de água entre 80% e 95%. Os frutos têm uma quantidade muito variável de água. Os frutos secos, em geral, apresentam um baixo conteúdo. Por exemplo, o barbatimão, o girassol, o milho, são frutos secos e o seu conteúdo de água é bem menor se for comparado, por exemplo, a frutos carnosos, como é o caso da melancia, da jabuticaba, da carambola, da goiaba, cujo conteúdo de água é bastante maior. Quando a gente fala de sementes, em geral elas apresentam um baixo conteúdo de água, em especial sementes secas, como a semente do arroz. Enquanto que sementes que apresentam uma umidade, como se fosse tratar o caroço da manga, o conteúdo de água pode chegar a 35% a 40%. Um ponto importante a ser destacado é que o conteúdo de água de um tecido está diretamente relacionado com a sua atividade metabólica. Tecidos que são metabolicamente mais ativos, como os tecidos foliares, como o embrião de uma semente, eles apresentam um conteúdo de água maior que os tecidos menos ativos, como a cortiça de uma árvore ou as sementes secas que apresentam baixo conteúdo de água. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os potenciais de água e interações com o meio ambiente. Então vamos imaginar um certo volume de água pura. Isso é uma água que não apresenta nenhum tipo de molécula adicionada que não seja apenas moléculas de água. Nessa situação, as diversas moléculas de água que fazem parte dessa solução, elas estão interagindo entre si. Essas interações que elas apresentam, moléculas de água com moléculas de água, a gente chama de energia livre. No caso, energia livre da água. Essa energia ela se diz livre porque ela está disponível para realizar algum tipo de
interação, por exemplo, interagir com solutos ou com superfícies. Tá? Agora, por exemplo, vamos imaginar a gente dissolvendo sal nesse volume de água pura. Nesse momento, as moléculas de água, elas deixam de interagir entre si e passam a interagir quimicamente, tanto com o sódio como com o cloro do sal. Então, as ligações das moléculas de água com esses solutos passam a apresentar um tipo de interação química que chamamos de trabalho. Ou seja, aquela energia livre das moléculas de água, nesse momento já não estão mais livres, estão interagindo quimicamente com uma outra molécula. Nesse caso é o sal, mas poderíamos ter colocado açúcar, poderíamos ter colocado proteínas. Então ela passou a realizar algum tipo de trabalho nessa interação com essa substância adicionada. De uma maneira similar, a gente pode imaginar agora colocando um pedaço de madeira dentro dessa mesma solução aquosa. A madeira ficará molhada? É evidente que sim. Mas por quê? Porque nesse caso, as moléculas de água que estavam interagindo entre si passaram a interagir quimicamente, isso é, aderiram-se também ao pedaço da madeira. É uma estrutura orgânica que apresenta celulose, então as moléculas de água passaram a interagir com a estrutura celulósica da madeira. Isso representa também um tipo de trabalho. Nós falamos, por exemplo, de um trabalho que é a interação da água com outros solutos, e agora um trabalho que é a interação da água com superfícies. Então, considerando os potenciais de água, dizemos que a energia livre da água ela representa o potencial químico da água pura, que na termodinâmica mede a energia disponível para realizar algum tipo de trabalho. A energia livre ela é uma medida relativa, ela está medindo a diferença entre o potencial químico de uma solução no seu estado padrão, por exemplo, uma água pura sem estar interagindo com nenhum tipo de partícula e com nenhum tipo de superfície, comparado a um estado na qual a solução aquosa está realizando algum tipo de trabalho, ou foi adicionado algum tipo de sal, açúcar ou proteína nessa solução, tá? Ou ela está interagindo com algum tipo de superfície. Essa é a medida dada em joules por mol, ou seja, a medida de energia por massa. Entretanto, na fisiologia vegetal, a gente usa o termo potencial de água, ou potencial hídrico. Ele é uma medida do potencial químico da água pelo seu volume molar. Isso é, a gente está considerando uma medida de energia livre por volume e não por massa. Então, leia-se joule por metro cúbico ou energia por volume. Essa medida ela equivale a uma unidade de pressão, como Pascal. Ou seja, 1 joule por metro cúbico ele equivale a 1 Pascal, lembrando que uma atmosfera, que é a medida mais clássica utilizada para medir a pressão atmosférica, ela equivale a 0,1 megapascal. Então, assumindo que a água pura, sob condições de temperatura e pressão, ela tem potencial hídrico igual a 0. Significa, então, que todas as pontes de hidrogênio estão interagindo entre as próprias moléculas de água. Elas estão se ocupando e interagindo entre si. Essas interações químicas que ocorrem, então, entre as moléculas de água em uma solução pura, elas podem ser quebradas, por exemplo, por aumento de temperatura, ou seja, se você aquecer uma solução aquosa, as moléculas começam a se desprender, começam a evaporar, porque as ligações entre as moléculas se desfaz pelo aquecimento, então elas vão sendo libertadas e vão evaporando da solução. Pela dissolução de algum soluto, a adição de algum soluto naquela solução faz com que então as moléculas de água passem a interagir com esse soluto. Interação da água com superfícies também então vão quebrar, vão fazer uso dessa energia livre e para realizar algum tipo de trabalho que seria interação com superfície. Então, a interação das pontes de hidrogênio com outras moléculas ou estruturas, ela reduz a energia livre da água. E para finalizar, é importante lembrar que o potencial de água ou o potencial hídrico, ele representa, na verdade, a soma de vários tipos de interações de moléculas de água com o meio. Por exemplo, o potencial osmótico, ele está medindo as interações entre as moléculas de água com os solutos que são dissolvidos nessa solução. O potencial matricial, ele mede as interações entre moléculas de água e superfícies. O potencial de pressão, ele mede interações entre a água e a pressão no meio.
Lembrando que a água ou uma solução aquosa, ela pode estar sofrendo uma pressão positiva ou negativa, como veremos mais adiante. E o potencial gravitacional mede os efeitos da gravidade sobre o potencial da água. Imagine numa árvore, então, a água que está sendo absorvida pelas raízes e transportada até as partes aéreas, ela está indo no movimento contra a força da gravidade. Então ela tem que gerar uma energia, uma força suficiente para superar o efeito da gravitacional, que tende a sempre então empurrar aquela coluna de água para baixo. Mas isso será um tema de um próximo tópico. Eu agradeço a atenção de todos e até mais.